a estrutura densa da matéria. Falamos também da constituição da matéria orgânica. Tivemos a oportunidade, do segundo encontro, abordarmos algumas questões sobre a física convencional de Newton. Tivemos a oportunidade de vermos alguma coisa acerca da teoria da relatividade de Einstein e fizemos uma pincelada muito superficial também sobre a mecânica quântica, que é, digamos assim, a fundamentação da física quântica. Hoje, dando continuidade, e sendo importante, no meu entendimento pessoal, como base para os estudos seguintes, vamos falar alguma coisa sobre dimensões paralelas e vamos falar alguma coisa também sobre universo paralelo. Basicamente, o que nós vamos abordar hoje são os estudos, as pesquisas, os conceitos desenvolvidos ainda pela ciência do homem, os estudos desenvolvidos por cientistas terrenos. Tá? Não estaremos ainda abordando nenhuma informação ou trazendo nenhuma informação de caráter espiritualista. Né? Vamos fazer um breve estudo sobre o entendimento da nossa ciência na questão da multidimensionalidade e dos universos paralelos. Muito bem. Vamos trabalhar muito com conceitos, né? Com conceitos e entendimentos. Então, iniciando, vamos falar de uma teoria que é fundamental quando abordamos a questão de multidimensionalidade ou universos múltiplos. É a chamada teoria das cordas. Acredito que alguns dos senhores já tenham tido contato ou ouvido alguma coisa acerca da teoria das cordas. O que seria? Como toda teoria, é uma proposição, né? É uma teoria da física quântica e relativística que tem como objetivo a unificação das forças da natureza. Né? Essa é uma preocupação que vem desde das, digamos assim, dos conflitos, entre aspas, da teoria da relatividade de Einstein e da própria mecânica quântica, né, quando trata do microcosmo ou do universo né, do micro-universo, das partículas, há uma tendência, uma tentativa dos estudiosos, dos cientistas, de adequarem essas duas teorias nas suas especificidades que entram em conflito. Né? Então, esse é um estudo que tem sido feito nessa tentativa. Né? E a teoria das cordas surge justamente no avanço desses estudos. A chamada teoria das cordas, ele diz aqui, nada mais é que um grande campo de estudo da física onde se reúnem os conhecimentos da relatividade geral e da mecânica quântica. Foi o que eu comentei com vocês. Tá? Esse é texto que eu peguei do Rafael, que fala sobre a teoria das cordas. Né? Não é o texto reproduzido, mas o entendimento sobre o que ele expôs nesse estudo, só que nós estamos apresentando de forma mais resumida. Muito bem. Continuando. Para os teóricos da área, as cordas são as menores constituintes da matéria. Aqui é um ponto interessante. Vocês lembram
para quem acompanhou nosso estudo anterior, que nós estávamos falando das estruturas atômicas, depois falamos das estruturas subatômicas, e depois falamos das partículas elementares. E no nosso estudo, ficou o entendimento de que essas partículas elementares representavam as menores estruturas conhecidas na composição da matéria. Vocês devem lembrar que nós falamos das estruturas, os férmions e os bósons, no último encontro. Nós falamos que os férmions eram praticamente os elementos que constituíam, né, a união deles constituía a matéria, essa união, e os bósons eram responsáveis pela força de manter, digamos assim, a coesão desses elementos, dessas partículas elementares. Nós falamos que os férmions eram compostos pelos quarks e pelos leptons, né? Acredito que vocês lembrem disso, mas era a composição dos férmions justamente os quarks e os leptons, né? E aí tínhamos também a identificação mais recente do bóson de Higgs, que era considerado a menor estrutura e que era responsável também pela coesão de toda a matéria conhecida ou de toda a matéria do cosmos. Muito bem. Aqui nós temos uma informação nova. Para os teóricos, né, que estão estudando, as cordas são as menores constituintes da matéria. Então, já estamos falando de uma teoria de uma estrutura que é menor do que aqueles elementos, aquelas estruturas elementares que nós falamos antes, que compunham as estruturas subatômicas. Vocês lembram? Subatômica, do núcleo, o próton, o nêutron e o próprio elétron, e uma infinidade de outras estruturas subatômicas que foram descobertas com o tempo, né? O glu, o muon e uma série de outras. Muito bem. Teoriza-se que o fenômeno que modela todas as partículas e forças que existem no universo é o mecanismo de oscilação das cordas. O que vem a ser isso, gente? Mecanismo de oscilação das cordas. Essas estruturas, essas microestruturas, elas, no conjunto, estariam num processo de vibração, de oscilação, e essa oscilação provoca diferentes níveis de frequências. E são a coisa, digamos assim, a união dessas frequências que vão compondo essas estruturas mínimas ou esses tijolinhos que nós falamos, que são aquelas estruturas elementares, né? Os férmions e os bósons, né? Os quarks e os leptons. Muito bem. E os estudos referem-se a essa questão dessa oscilação das cordas como se fosse um instrumento de cordas, onde você tem a vibração das cordas durante a manipulação, e essa vibração ela reverbera numa frequência sonora, né? Então, você consegue tirar do instrumento diferentes frequências, que são as próprias notas musicais. Então, trazendo isso aqui para o micro, aqui, seria mais ou menos isso. A oscilação dessas cordas seria o processo em que dar-se-iam a origem a essas estruturas mínimas. Para vocês terem ideia, a supercorda, essa microestrutura, são 1
quintilhão de vezes menor do que o próprio núcleo atômico. Então, nós podemos levar a mente a imaginar a real composição dessa estrutura. É extremamente pequena em questão de dimensão, né? Não dá nem para se falar em massa, né? Se nós já tínhamos dificuldade de falar em massa para aquelas estruturas elementares, né? que eram estruturas, o bósio, por exemplo, estrutura sem massa ou com o mínimo de massa possível, imagina a teoria desses elementos que são as cordas, né? Aí ele diz assim: a teoria das cordas surgiu, então, como comentamos anteriormente, com o objetivo de unificar a interação gravitacional com o mundo quântico, né? A relatividade e aí a mecânica quântica. Muito bem, vamos em frente. Às vezes pode parecer, gente, um pouco meio complexo, mas é importante, pelo menos, nós entendermos da possibilidade da existência desses elementos. E mais, esses elementos são demonstrados em cálculos matemáticos, em fórmulas matemáticas, né? Como os demais elementos que nós vimos que vieram com o tempo sendo teorizados e passaram a ser demonstrados e comprovados, iniciaram também com hipóteses, com teorias e com cálculos matemáticos. Assim ocorreu com o bóson de Higgs e as demais estruturas. Assim ocorreu com o elétron, que foi uma das primeiras estruturas subatômica descrita e depois demonstrada, e assim sucessivamente. Muito bem. Então, ele diz assim: resumidamente, pode-se dizer que todas as partículas, aqui, quando ele fala todas as partículas, nós estamos falando das partículas subatômicas, não desculpe, aqui nós estamos falando das partículas elementares, não das partículas subatômicas, tá? Vocês lembram disso? Quais são as partículas subatômicas, né? As estruturas do núcleo. Não sei se vocês lembram. Nêutron, próton, elétrons, fóton, essas são estruturas subatômicas. Aqui nós estamos falando das estruturas das partículas elementares, que são os quarks, um dos elementos dos férmions, justamente com os leptons. Nós estamos falando aqui também dos elétrons, fótons, gravitons, gluons e os bósons. Então, todas as estruturas elementares e estruturas subatômicas, elas seriam, teoricamente, produzidas por essa diferença de frequência da vibração ou da oscilação das denominadas cordas, né? Então, todos os elementos que vêm a ser o substrato de composição da matéria teriam a sua origem justamente nesse mecanismo de vibração das chamadas cordas. Aí ele diz assim, ainda no estudo de Rafael: a realidade, entretanto, é que a teoria das cordas é um objeto teórico matemático extremamente complexo, que surgiu por volta de 1960 e, desde então, vem sofrendo alterações e acréscimos na tentativa de explicar satisfatoriamente as interações da natureza. Como qualquer teoria, ela avança, né? Ela evolui, como nós vimos dentro do campo da própria teoria da relatividade, que ela está sendo comprovada gradativamente e continuamente ainda os físicos tentam assim demonstrar qualquer ocorrência ou evidência que entre em contradição com a teoria da relatividade, né?
Mas até o presente momento ainda não conseguiram, né? Todas as proposições da teoria da relatividade de Einstein estão sendo gradativamente confirmadas em algumas observações, em algumas experienciações, mas ainda continuam na tentativa de achar algum contraponto, que seria uma forma de você mudar todos esses conceitos e talvez abrir novos campos de entendimento, né? Mas esse é o objetivo da ciência. Ele diz assim: interação seria o quê? Justamente você conseguir ter uma teoria, uma explicação única para todos os eventos, ou seja, o princípio, a origem, né? O que seria o chamado Big Bang, né? Muito bem. Continuando, aqui uma outra autora, diz assim: a principal consequência da teoria das cordas está na sua demonstração matemática. Ela não funciona em um universo de 3 dimensões espaciais. Ou seja, essa teoria e as fórmulas da teoria das cordas, ela é incompatível quando leva-se em conta a realidade ou existência somente em 3 dimensões. As nossas 3 dimensões, né? Espaciais, digamos assim, perceptíveis aos nossos elementos de relação com o meio, né? Ou os nossos sentidos, digamos assim. Mas ele diz assim: mas ela funciona muito bem quando se traz a hipótese da existência de mais dimensões, né? No caso aqui, com 10 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. E a dimensão de tempo, nós vimos que, com os estudos de Einstein, o contínuo tempo, a relatividade em relação ao tempo, é considerado, digamos assim, a 4ª dimensão, né? Isso quer dizer que, se a teoria for comprovada, existem pelo menos 7 dimensões espaciais não perceptíveis e que vão além da altura, do comprimento e da largura, que são as 3 específicas. Na verdade, seriam 6, né? Porque a ciência já aceita o tempo como uma dimensão, pois ele é relativo. Muito bem. Isso representa uma nova visão do universo, bem diferente do que conhecemos até o presente momento. Apesar de todos os avanços já apresentados, a teoria das cordas ainda é apenas uma teoria. Muito bem. Aqui é um esboço gráfico para que vocês entendam mais ou menos o que eu quero dizer. No extremo direita da imagem, no vídeo de vocês verão ali aquelas estruturas elementares que estão sendo representadas naquele momento ali pelos quarks, né? O quark up e o quark down. Essas estruturas seriam constituídas pela vibração, pela frequência dessas cordas, também que vamos daqui a pouco ver que são conhecidas como supercordas, né? Então, são essas vibrações, essa dinâmica, esse movimento, essa frequência dessas cordas que vão dando estrutura a esses elementos, né? Essas estruturas elementais da matéria. E vimos já no estudo anterior, da semana passada, que esses elementos vão ser os substratos da formação, das estruturas subatômicas, o nêutron, o próton, e, consequentemente,
vão ser os elementos de constituição das estruturas atômicas, o átomo, né? Que, por sua vez, será responsável pela constituição de moléculas e moléculas, as matérias e os elementos, digamos assim, conhecidos até o presente momento e descritos e classificados no que nós chamamos da tabela periódica dos elementos. Muito bem, então seria mais ou menos isso aqui. Então, hoje, nós passamos a entender, a partir de agora, que as cordas ou as supercordas são, até o presente momento, teorizadas como as menores partículas, melhor partícula não, como os menores elementos de constituição da matéria. Da matéria, do todo, digamos assim, né? Não só da matéria, senão fica restrito, mas do todo cósmico, digamos assim. Muito bem. Isso aqui é só uma demonstração gráfica, né, de suposições, lógico, isso aqui são artes, né, gráficas do que seriam mais ou menos o arranjo dessas supercordas. Né? Muito bem. Vamos em frente. Diferentemente daquilo que a percepção humana mostra-nos, para a matemática é perfeitamente possível que existam infinitas dimensões perpendiculares umas às outras. Entendem isso? Né? Através da matemática, dos cálculos matemáticos, dos números, é consistente a realidade, a possível realidade dessa teoria das cordas. E, consequentemente, a realidade da possibilidade de dimensões outras, além dessa percebida pelos órgãos dos nossos sentidos e também pelos equipamentos até hoje desenvolvidos pelo homem. Por que isso é importante? Porque a ciência estudando de dimensões. Quando nós adentrarmos nas questões dos ensinos que a espiritualidade vem nos trazendo com o transcorrer do tempo, vamos falar muito em dimensões. Vamos falar muito em multidimensionalidade. Vamos falar em dimensão densa, vamos falar em dimensão etérea. Vamos falar em outros corpos. Vamos falar em perispírito. E é interessante que a ciência do homem já começa a trazer hipóteses da realidade do que nós vamos lá na frente abordar. Também como teorias que nos são canalizadas pela espiritualidade, como ensinos que vêm por intermédio da espiritualidade. Vamos continuar. Foi por esse motivo que a teoria das cordas ficou famosa. Suas interpretações traziam a resultados que sugeriam a existência de muitas dimensões além daquelas que julgávamos existir. Até o presente momento, as nossas 3 dimensões e o tempo. Muito bem. Continuando. Então, a teoria das supercordas propõe que as partículas que compõem o universo, não é a matéria, como eu disse anteriormente, né? O cosmos. Então, a teoria das supercordas propõe que as partículas que compõem o universo têm a forma de cordas vibrantes.
A partir dessa premissa, seria possível descrever todos os componentes da natureza numa única teoria. Desde que o cosmos possuísse mais de uma dimensão, mais do que as 3 dimensões ou mais do que as 4 dimensões já relatadas. Ele diz aqui nada menos do que 26 dimensões. Isso ainda é motivo de discussão entre os físicos teóricos. Atualmente, eles já conseguiram fechar com 10 ou 11 dimensões. E muitos pesquisadores acreditam que o número não deva ser menor do que esse, não. Deve ficar em torno, mais ou menos, dessa probabilidade entre 10 e 11 dimensões. Ou seja, se a teoria da supercorda estiver certa, o universo deve estar cheio de dimensões enroladas e, portanto, invisíveis. Isso que é importante. Invisíveis. Por quê? É uma teoria de que exista uma, entre aspas, realidade, além dessa nossa, não perceptível, não passível de aferição pelos nossos sentidos ou pelos nossos equipamentos. Muito bem. Aqui é um esboço, mais ou menos, do que seria, vocês estão vendo esse desenho, esse é o desenho tentando dar uma ideia de como essas dimensões estariam compartilhadas, né, no espaço. Vocês veem que cada dobra desse desenho, cada dobra dessa, eu não sei se minha seta vai aparecer na tela de vocês, cada dobra dessa aqui estaria representando uma provável dimensão, né? Elas estão, como que eu vou dizer para vocês? Elas estão intrincadas, esse é o termo, né? Elas ocupam esse espaço, e elas não estão aqui fixas, que nem vocês veem nesse desenho, elas estão em contínuo movimento, né? Elas estão entremeadas, né? Só que, como elas ocupam esse espaço, né? Esse entremeado entre elas? Justamente porque elas estão em frequências, em vibrações diferentes. Aqui eu só aumentei um pouquinho para a direita aqui, digamos, uma imagem mais rarefeita, para vocês terem uma ideia mais ou menos como seria esse entrelaçamento dessas dobras, do que seriam essas dimensões se interagindo, digamos assim, umas com as outras. Avançando um pouco mais, nós falamos ao início, em 1960, a teoria das cordas surgiram. Já mais recentemente, em 1995, a chamada teoria M. O que seria a teoria M? De origem também de um físico, Edward Witten. Essa teoria M, do Edward, propõe mais uma dimensão que envolveria todas as demais dimensões. É como, voltando um pouquinho aqui, é como se essa dimensão aqui, essas dimensões, elas estivessem com uma dimensão envolvendo-as todas, né? Mantendo-as, digamos assim, relacionadas, mas num espaço, digamos assim, delimitado. É isso que ele traz com a teoria, né? Uma dimensão que envolveria todas as demais, como se fosse uma capa, como se fosse um invólucro, né? Serve como se fosse, aí fala aqui, como uma pele protetora para as outras dimensões, como uma membrana, ou, digamos assim, ou a parede do universo, né? Então, digamos assim, que um universo estaria limitado a todas as dimensões que envolvem esse universo,
estariam delimitadas dentro dele mesmo através de uma dimensão maior de revestimento das demais. Precisa ter um pouquinho de abstração para acompanharmos isso aí. E a abstração é com que eles trabalham continuamente, né? A abstração e matemática, física, cálculos. Unificou, então, essa teoria M, as diferentes versões que tinham das supercordas em uma só, chamada teoria M, que até mesmo a quantidade dimensionais das supercordas variavam, como vocês mesmos viram, em número de possíveis dimensões. Muito bem. Então, segundo o Edward, a chamada 11ª dimensão seria gigantesca, envolvendo todas as outras ou as demais dimensões. Dentre essas dimensões, nós teríamos as 4 dimensões já do nosso conhecimento, como falamos, o tempo, a altura, a largura, o comprimento, né? E 6 dimensões não perceptíveis, né? Não acessíveis aos nossos sentidos, aos nossos instrumentos, dentro do que chama aí do espaço calibial. Esse Caleb também é um físico. Isso aí seria assim. Na teoria de físico, as demais dimensões elas não são perceptíveis, elas não são materializáveis, porque elas estão entremeadas numa frequência, numa vibração totalmente diferente, né? Então, por isso que ele chama de um espaço calibrial, seria que a junção, né, dessas demais dimensões não perceptíveis. Ele diz assim: atualmente, parte considerável da comunidade científica está convencida de que a teoria M é, de fato, a melhor candidata, até o presente momento, de uma teoria de tudo. Até o presente momento. O problema é que não se conseguiu, obviamente, até agora, verificar essas previsões na prática ainda. Apesar disso, a mesma apresenta aplicações úteis em outras áreas. Olha que interessante, é a mesma coisa da mecânica quântica, né? Ela tem os seus conflitos, as suas divergências, mas o que ela já resultou de benefício para a humanidade, como eu citei para vocês anteriormente, em equipamentos e outras coisas, e conhecimentos, né? Aqui, mais ou menos, ele diz assim, né? Apesar de ser úteis em áreas da própria física, da própria matemática, abriu caminhos, né, dentro da própria matemática que os próprios matemáticos não conheciam. Pelo menos ela é um elemento de ampliação da percepção do conhecimento. Muito bem. Aqui é só para mostrar, como eu falei para vocês, né? Seriam ali, está demonstrando as dimensões, elas entrelaçadas, mas ela não é uma coisa estanque, ela está em contínuo o quê? Movimento, envolvimento, né? Isso é só uma demonstração gráfica, né? Ninguém está dizendo que é assim, né? Porque ninguém sabe se é assim, mas pelo menos uma proposição para que nós possamos entender um pouquinho mais, né? Essa questão, né? Essas vibrações harmônicas que estariam estruturando todo esse processo aí. Nós falamos em dimensões. Agora, existe também outras teorias resultantes da teoria das cordas, que, além de dimensões outras, também há possibilidade de constituição de universos outros, universos múltiplos. Apesar de fascinante, a ideia de multiversos não é comprovada, conforme as dimensões até o presente momento. Além das conhecidas, evidentemente.
Com o surgimento da teoria das cordas e da mecânica quântica, alguns questionamentos levaram certos cientistas a acreditarem na possibilidade de existirem mais universos. Agora não estamos falando de dimensões dentro do universo. Agora nós estamos falando já da possibilidade real, assim, matematicamente, da existência de multiversos, os quais, de alguma forma, estariam relacionados com a realidade em que vivemos. Então começam as teorias, né? Essas possibilidades desses outros universos, né? Qual seria a relação? Seriam semelhantes ao nosso? Teriam leis físicas semelhantes às nossas? Teriam leis físicas diferentes, né? Eles seriam passíveis de interação? Seriam universos que seria impossível a interação entre eles? E assim sucessivamente, digamos assim, é o grande campo de estudo dos físicos, né? Digamos assim. As noites de sonos, talvez até mesmo de alguns físicos. Aí ele diz assim: existem diferentes possibilidades para o universo paralelo. Ele pode ser um universo único, mas que ele é infinito, e por isso, levando-se em conta essa probabilidade, é possível que existam outros planetas exatamente iguais ou parecidos com a nossa Terra. Seria assim: pela imensidão, a infinitude do próprio universo conhecido, a probabilidade, aí é matemático, tá? Aí é matemático. A probabilidade, quanto maior a distância em anos-luz dentro desse universo, aumenta a possibilidade de se repetir um conjunto, um sistema planetário ou solar, como estrela semelhante à nossa, com os mesmos planetas semelhante ao nosso. Aí, devido a essa probabilidade, essa possibilidade, quanto maior o distanciamento, maior a possibilidade de ocorrência de um fato similar a esse. A outra possibilidade é que o universo ele não é finito, mas é tão grande que em algumas regiões os parâmetros físicos são diferentes, apesar de obedecerem às mesmas leis físicas. São proposições. Outra, a probabilidade que rege a mecânica quântica, há precedentes que suportem a existência de outros universos coexistentes com o nosso. Incompatibilidade. E a outra é a possibilidade de universos distintos, os quais não são conectados ao nosso, que apresentam as leis físicas completamente diferentes, próprias das leis que regem, por exemplo, o nosso universo. Ou seja, realidades, entre aspas, totalmente diversas da que envolve o nosso universo conhecido. Então, são todas probabilidades, são estudos, né? São megalomaníacos, tendo ideias? Não, são cientistas e renomados, né? Entre eles, Stephen Hawking. Ele nos legou estudos em relação a essa possibilidade do multiverso, ou de um universo além do nosso conhecido. Esse é um estudo que foi desenvolvido por ele. É interessante essa observação aqui. O estudo foi enviado para publicação no periódico Journal of High Energy Physics
em 4 de março de 2018, ou seja, 10 dias antes do seu desencarne. O trabalho final de Hawking é fruto de uma pesquisa de 20 anos, em parceria com esse outro pesquisador, Hertog, e resolveu esse quebra-cabeça ao recorrer a novas técnicas matemáticas criadas para estudar outro ramo exótico da física. Qual é? Teoria das supercordas, ou teoria das cordas. Foi um instrumento de desenvolvimento das hipóteses de Steve. Essas técnicas permitem que pesquisadores enxerguem as teorias da física de uma forma diferente. Percepção. E nova elaboração feita pela teoria Harter-Hawking no estudo conferiu uma ordem ao até agora caótico multiverso, né? O estudo dele tentou dar uma ordenação a essas hipóteses, essas probabilidades. O trabalho por ele desenvolvido, não que seja a resposta final, mas é a conclusão dos estudos, aponta que só podem haver universos com as mesmas leis da física que as nossas, a princípio. Isso significa que nosso universo é um universo típico e que as observações feitas a partir desse nosso ponto de vista poderiam ser utilizados, ser úteis no desenvolvimento de estudos, de conceitos também, em outros universos. Ainda que essas ideias, aí é interessante a observação final que o próprio Hertog faz aqui do trabalho, ainda que essas ideias sejam capazes de deixar alguém desorientado, e eu acredito que vocês estão um pouco meio, não sei, talvez desconfortáveis ou até mesmo deslumbrados, essas teorias ajudarão físicos a elaborar teorias mais completas sobre como surgiu o próprio universo conhecido. Quer dizer, são ferramentas. Aqui seria um esboço gráfico, ninguém está dizendo que é assim. Esse aqui é um esboço gráfico da possibilidade de cada, digamos assim, esfera dessa ser um universo com seus conteúdos lá de estrelas, galáxias e que nós vimos, dimensões. Multidimensões dentro de cada um desses universos dentro do multiverso. Olha onde nós estamos chegando nas teorias, digamos assim, compatíveis com a física e com a matemática. Aqui são outros esboços somente ilustrativos. Aqui à direita seria como se esses universos estivessem um pouco mais interagindo entre eles, né? E aqui, meus irmãos, para nós encerrarmos hoje, eu trago esse texto lá do segundo encontro que nós tivemos, mais uma vez como reforço. Esse texto aqui foi em cima de uma manifestação do entendimento do próprio Einstein, né? Em contraponto ao entendimento que Newton fazia da ciência. Newton diz que a sua ciência, as suas demonstrações foram tudo em cima de experiências e não de suposições, não de teorias. E o nosso amigo Albert Einstein fez uma contraposição a esse entendimento. E isso aqui é mais ou menos um resumo daquele entendimento lá que serve para mantermos ainda a nossa mente
receptiva. Diz assim, em resumo, qualquer teoria física faz mais suposições físicas e filosóficas do que os fatos experimentais. Muitas dessas teorias físicas e suposições demonstradas matematicamente, cálculos da física, acabam com o tempo por serem demonstrados experiencialmente. Por si mesmos, fornecem ou implicam o conhecimento, digamos assim, a evolução, o avanço do conhecimento. E é o conhecimento que liberta o entendimento. O conhecimento liberta até mesmo o nosso vínculo com essa roda de reencarnações. Por esta razão, qualquer teoria está sujeita a ser modificada e reconstruída quando do advento de novas evidências que sejam compatíveis com as suas suposições básicas. Então, para não ficar uma coisa muito pesada, nas nossas reflexões, eu encerro aqui a apresentação de hoje. Na próxima semana, nós vamos falar algumas coisinhas mais sobre já a multidimensional, a transcendência, digamos assim, a realidade transdimensional do próprio homem. Né? E gradativamente nós vamos começar agora a detalhar mais as teorias que foram nos trazidas, né? Através do ensino da espiritualidade, de forma a entendermos um pouco mais essa relação do homem com o universo, com o cosmos, né? Com o seu processo desde a sua criação até mesmo do seu retorno, digamos assim, à sua origem. Então, nos próximos encontros, nós estaremos detalhando um pouco mais isso, né? Depois desse embasamento que eu fiz com vocês aqui, para que vocês vejam até que ponto o estudo do homem avançou. Tudo bem? Então, até agora, o presente momento, não tem nada de fantástico e não tem nada de sobrenatural. Tudo bem? Então, agradeço a presença de todos e, encerrando aqui, eu deixo aberto para algum questionamento, comentário através do chat ou através da própria verbal.